noite a todos, aos irmãos e irmãs que nos assistem pelo nosso canal no Facebook na SEAF. Nós lembramos que as nossas palestras, a partir de hoje e por tempo indeterminado, serão transmitidas pelo Facebook, uma vez que nós atendemos às orientações da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e dos órgãos de saúde. O assunto da palestra de hoje está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nos itens 13, 14 e 15, nós temos o tema da noite de hoje, que tem por título Mundos de Expiações e Provas. Ele será conduzido pelo nosso irmão Pablo Ramon Prediguer Garay, trabalhador dessa casa. Como momento que antecede, como sempre nas nossas palestras, vamos aqui fazer uma leitura para a nossa harmonia, para que nós nos preparemos para esses momentos de reflexão. No livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes, no item 113, mantenha o equilíbrio, segure os nervos, as palavras, o olhar e descontraia a face. Isso chega a doer, mas controle-se. Se perder a calma, sobrevém o mal-estar e o arrependimento. Você terá o trabalho de repor tudo no lugar, corrigir os danos e pedir desculpas. O autocontrole lhe dará o prazer de sentir-se forte e competente. Discipline sua vida, engrandece-a. Os problemas desaparecem da sua frente quando você está bem mais firmado na força interior. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, dois que estão aqui no salão, aos nossos queridos irmãos pela internet. Que Deus nos conceda a sua paz e que nós possamos abrigá-la em nossos corações. Na semana passada, no grupo de estudo do qual participo, nós estávamos comentando sobre as questões 813 e 804 do Livro dos Espíritos. E na questão 813, Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, que reuniu todos os materiais das inúmeras reuniões mediúnicas que ele se fez presente, ele pergunta aos espíritos que trabalharam com ele nessa codificação se perante Deus todos os homens são iguais. E os espíritos respondem que sim, que aquela frase, o sol brilha para todos, é uma grande verdade. Que tanto o rico quanto o pobre, quanto todas as raças têm as mesmas oportunidades de crescimento. O corpo do rico nasce tão fraco quanto nasce o do pobre, envelhece também e depois vai desintegrar-se da mesma forma. Para Deus, todos os homens são iguais. E aí na questão 804, Kardec faz uma pergunta muito interessante, quando ele pergunta por que Deus então deu aptidões diferentes para cada pessoa. Essas aptidões são aqueles conhecimentos natos que nós trazemos da infância, nosso jeito de ser, o que a ciência chama de uma condição genética, que cada um é diferente um do outro. E os espíritos respondem então que Deus não dá nenhuma aptidão especial a uma pessoa ou a outra. O que acontece é que nós temos muitas vidas. Quando nós estamos reencarnados aqui, isso é uma de inúmeras reencarnações. E então, uns já viveram um pouco mais de tempo, outros já viveram menos tempo, tiveram experiências diferentes, tiveram mais vontade de aprender, de melhorar, se utilizaram melhor o seu livre-arbítrio.
E então, quando reencarnamos, nós trazemos esses conhecimentos e essas experiências de outras vidas. O que é algo muito útil, porque aquele então que sabe um pouco mais consegue ajudar aquele que não sabe. Um exemplo disso, o palestrante espírita Alberto Almeida conta numa de suas palestras que conhecia um amigo, tinha um amigo dele, que relatou que sempre quando ele ia num restaurante ou qualquer janta, ele provava a comida, sabia o que tinha nela, todos os ingredientes. Chegava em casa, fazia a comida igual, se não melhor, não importa qual fosse, ele conseguia cozinhar qualquer prato, simplesmente provando o prato antes. Em virtude de outras situações da vida dele, ele acabou fazendo uma regressão da memória. E aqui vale nós ressaltarmos que esse tipo de trabalho da regressão deve ser realizado somente por profissionais muito bem capacitados, por psicólogos, psicoterapeutas treinados e capacitados para lidar com as situações que podem surgir. Então esse amigo do Alberto fez a regressão e ele descobriu que na vida anterior havia reencarnado como uma mulher que, ao sofrer uma grande decepção amorosa, ficou 40 anos dentro de casa cozinhando. Durante 40 anos devorando livros de culinária, fazendo todas as receitas. Então, ao reencarnar nesta vida, traz este conhecimento, que o conhecimento nunca se perde, a memória dos fatos pode perder-se, mas o conhecimento não. Então ela veio com esse conhecimento, ele veio com esse conhecimento e tinha essa condição, então, de saber todos os ingredientes de uma comida simplesmente ao provar. É justamente esse tipo de aptidão que cada um de nós traz, mas não porque Deus deu essa aptidão a alguém, mas sim devido a justamente esse tipo de experiência que nós tivemos em outras reencarnações. Então cada ser é individual, cada ser é único, cada ser tem a sua cota de merecimentos, de deveres, de recompensas, de situações que viveu e que vai viver. E no grupo então nós estávamos conversando e um colega traz a questão, logo na introdução do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, quando ele fala da importância da sociedade compreender o ser como um indivíduo, que muitas doutrinas falharam no mundo por querer igualar os seres, dando a eles os mesmos deveres, mesmos direitos, porém não os mesmos deveres. Que é importante que a sociedade reconheça o ser único e entregue a mesma justiça a todos, porém em condições especializadas e exigindo de cada um aquilo que cada um pode oferecer. E é interessante porque é exatamente isso que uma reencarnação faz. Quando nós reencarnamos, os espíritos evoluídos, espíritos superiores do plano espiritual, que coordenam departamentos de reencarnação nas colônias espirituais, nos conhecem muito bem. Conhecem as nossas capacidades, conhecem as nossas necessidades, aquilo que nós podemos suportar numa vida e preparam então a encarnação especializada de acordo com as necessidades e as condições de cada um. Então nós reencarnamos com o corpo físico que nós merecemos, com as condições necessárias, reencarnamos com o pai e com a mãe que nós fizemos por merecer, que é justo ter aquele pai, aquela mãe com aquelas condições, na família que nós precisamos, dentro de um contexto que é todas essas outras vidas vão trazer para essa condição dentro da cidade necessária, do país necessário ao nosso desenvolvimento e dentro do planeta necessário. Semana passada tivemos a palestra sobre mundos inferiores e superiores, vimos que, conforme nós os espíritas acreditamos, todos os mundos, e algo lógico, todos os mundos são habitados, porque a criação de Deus não pode ser inútil, e de acordo com a situação moral dos habitantes do mundo, nós temos então diversas categorias, mundos primitivos destinados àqueles espíritos que recém saíram das mãos do Criador, como podemos ter uma lembrança do tempo das cavernas. Depois vem mundos de provas e expiações, onde o mal predomina.
mundos de regeneração, aonde então o bem já é a maioria, mas ainda temos provas, temos situações a melhorar. Mundos felizes, aonde reina o bem. E mundos perfeitos, então, destinados a espíritos que já conquistaram esta condição moral. E do nosso tema de hoje, mundo de provas e expiações, é um tema que todos nós somos especialistas, espíritas ou não. Todo mundo sabe falar muito bem deste tema, porque como diz Santo Agostinho no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o que vou lhes dizer do mundo de provas e expiações que já não sabem? Porque basta olhar o mundo que vocês moram, o mundo em que habitam. A Terra é um mundo de provas e expiações. A nossa inteligência, esses conhecimentos que nós trazemos de berço, essas aptidões, que nem na questão 804 do Livro dos Espíritos, as aptidões que nós trazemos já conosco, demonstra que nós não somos espíritos que recém iniciaram a sua jornada evolutiva de mundos primitivos. Já fizemos um certo avanço, já conquistamos uma inteligência. A tecnologia hoje nos mostra isso. Porém, os nossos vícios, os nossos defeitos de caráter mostram que nós ainda estamos um tanto longe de um mundo de regeneração, ou então de um mundo feliz. Mostra que nós ainda temos muito a melhorar, muito a resgatar. Essas nossas condições de egoísmo, de orgulho, mostram para nós que nós cometemos equívocos no passado. Quando éramos, quem sabe, mais orgulhosos, mais egoístas, mais vaidosos, mais materialistas. E então, reencarnamos aqui, no mundo onde nós temos que expiar essas faltas. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Porque a Terra tem essa condição do mundo de provas e expiações e nós somos seres que nos adaptamos aqui neste mundo por causa justamente das nossas provas e das nossas expiações. Santo Agostinho segue no seu texto com uma informação que pode ser um pouco mais trabalhosa de compreender, talvez de aceitar, como foi o meu caso, na primeira vez que li o texto, talvez não concordando muito bem, não querendo que fosse verdade. Mas ele comenta que nem todos os espíritos que reencarnam aqui na Terra estão em expiação. Existem os espíritos que iniciaram a sua jornada evolutiva aqui. Espíritos ainda não civilizados, como raças aborígenes ou os nossos indígenas. Espíritos semi-civilizados que estão ainda no aprendizado. Alguns já conquistaram grandes avanços de inteligência e moral, mas esses espíritos são aqueles que estiveram aqui no começo da Terra e estão até hoje. Nós, os outros espíritos, aqueles que estão em expiação. Santo Agostinho diz que somos espíritos exóticos na Terra, que habitamos outros mundos, e quando esses outros mundos avançaram para um outro estágio moral, não acompanhando então essa caminhada desse mundo, fomos degradados para um mundo inferior. Como Emmanuel nos traz muito bem na sua obra Caminho da Luz, quando o planeta da constelação de Capela tem a transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aqueles espíritos que não acompanhavam esse crescimento moral vieram aqui para a Terra. Então, segundo Santo Agostinho, nesse texto, isso também faz sentido, justamente basta que cada um analise as suas condições e veja o quanto de inferioridade ainda tem. Faz um tanto de sentido que nós tenhamos sim habitado os outros mundos que evoluíram e nós não conseguimos acompanhar esta evolução, vindo então para cá, sendo degradados para um planeta que era inferior. Mas isso ainda acaba tendo um bem, porque o espírito, quando ele chega num outro mundo, ele traz consigo germes do conhecimento, de uma inteligência e auxilia o povo que está ali, o povo primitivo, na sua evolução. E o melhor exemplo disso são os egípcios, que está lá no livro Caminho da Luz. Os egípcios, o povo egípcio antigo, é um povo que veio de Capela e demonstrou possuir um conhecimento incompatível com a época. Os livros de história falam de um grande salto da humanidade, inteligência que coincide com a época
da vinda desses espíritos. Então trouxeram os conhecimentos e nos deixaram aqui, como por exemplo as pirâmides, que até hoje ninguém sabe ao certo como foram feitas. Foram feitas porque eles tinham dentro deles um conhecimento que veio por já terem habitado planetas mais evoluídos. Então, a Terra ela é um desses mundos de expiações, com uma variedade infinita de situações, de tipos de expiações e de provas, mas de uma forma geral é um mundo destinado a espíritos rebeldes às leis de Deus. É como se nós pensássemos numa escola uma escola de primeiro grau, e que essa escola então vai transformar-se agora numa escola de segundo grau. Para você poder continuar nessa escola no período de transformação, você tem que passar do 9º ano para o primeiro. Aqueles que não conseguirem terão que ir para uma outra escola que ainda oferece o conteúdo do primeiro ano. Então, para que possa ir para um mundo à frente, é necessário acompanhar a evolução moral. E todos nós, então, aqueles que estão dentro desse estágio evolutivo de expiações, vêm reencarnar aqui na Terra, enfrentando as condições que a Terra oferece. Então, Agostinho traz o homem, então, aqui, que encarna aqui, tem que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. É um duplo e árduo trabalho, mas que faz desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. E se bem superadas, vão fazer que nós possamos merecer ascender a um planeta mais evoluído, ou então continuar aqui quando a Terra transformar-se num mundo de prova de regeneração. Que nós estamos ali, na entrada do mundo de regeneração, como se estivéssemos na estrada com o pisca ligado para dobrar na rua da regeneração. Estamos ali. E só continuarão aqui os espíritos que fizerem merecer essa condição moral. Nós, nesse momento, e essa situação que nós estamos aqui agora, demonstra muito bem a luta do homem contra a inclemência da natureza, do coronavírus, do Covid-19, que nos faz estar aqui com o salão praticamente vazio. Esse tipo de situação é uma situação, vamos dizer assim, bem típica, não tão típica, mas uma condição que acontece no mundo de provas e expiações, onde você vai enfrentar situações de dificuldade e aonde você vai ver essa infinidade de diferentes espíritos e como eles reagem dentro dessa situação. Nós vamos ter a perversidade dos homens nesses momentos, a ganância, com o aumento do preço de produtos essenciais, ou então aqueles que deixam que o egoísmo venha à tona, sem se preocupar se vai faltar o produto para um outro que tenha mais necessidade. Nós escutamos essa frase, uma frase, primeira vez, do André Trigueiro, palestrante espírita, jornalista, e depois escutamos outras vezes, descobrimos que é uma frase comum no Nordeste brasileiro: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, em momentos assim, às vezes o egoísmo acaba saltando. Nós também acabamos vendo gestos de bondade, de generosidade, que nos fazem ter fé na humanidade, como, por exemplo, em Madrid, na Espanha, que todas as noites, às 8 horas, as pessoas saem das suas sacadas e aplaudem as equipes de saúde, os médicos, numa bela homenagem pelo trabalho que eles fazem, arriscando a própria vida para salvar os outros. Na Itália, um dos países mais afetados, os idosos, que é o grupo de risco, deixam os lixos das suas casas do lado de fora da porta, e os jovens, então, pegam esses lixos e levam para a rua. Uma solidariedade linda de se ver e que nos motiva. E esse momento que passamos agora é o momento de nós mostrarmos que somos cristãos, de nós mostrarmos que o conhecimento espírita fez um efeito em nós, que nós vamos respeitar as determinações de órgãos de saúde, dos governos, nós vamos nos preocupar com o próximo, vamos nos preocupar se o próximo vai ter os produtos que ele necessita, vamos oferecer os nossos sentimentos, o auxílio dentro daquilo que nos for possível fazer, vamos manter a calma, espalhar essa calma aos outros, não espalhando notícias falsas, não criando pânico, tentando sempre manter a tranquilidade nossa, da nossa família, nesses momentos
complicados. É hora de mostrarmos que nós já não precisamos mais do mundo de provas e expiações, que o nosso coração já está pronto para um mundo de regeneração, pronto para um mundo melhor, porque nós estamos vibrando dentro disso. Não vamos deixar que nesse momento o egoísmo tome conta de nós, ou o orgulho, ou só nos preocupamos com nós mesmos. Precisamos nos preocupar com os outros, principalmente com os nossos pais, avós que têm mais idade. É o momento de nós lembrarmos das palavras do Cristo, da promessa do Reino dos Céus para os humildes, para os mansos, e agirmos assim. É o momento de mostrarmos que nós temos uma fé, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensinou, uma fé que vai nos manter a calma e a confiança em Deus por esse momento difícil, que vai nos manter sempre buscando auxílio espiritual, buscando auxílio divino, mesmo que a doença chegue na nossa família, mesmo que ela chegue na nossa casa, mesmo que ela chegue em nós. Nada nos fará perder essa fé. Kardec vai dizer que a fé, ela só pode ser considerada realmente fé e raciocinada quando enfrenta todos os tempos da humanidade. Então é hora de mostrarmos a nossa fé, demonstrarmos que nós acreditamos na palavra do Cristo, que nós acreditamos nos Espíritos, quando eles nos recomendam a paciência, nos recomendam a coragem, nos recomendam a perseverança. É um grande momento para nós darmos o exemplo como espíritas, como cristãos, de uma união que talvez não possa ser próxima fisicamente, mas poderá ser sim através das orações, através da emanação de boas energias, através do respeito e do auxílio a esses mais necessitados, daqueles que realmente precisam mais do que nós de auxílio. Que nós possamos então nesses momentos nos unirmos cada vez mais em nome do Cristo e que possamos em breve estarmos todos reunidos fisicamente de novo. Seriam estas as nossas reflexões da noite. Eu agradeço muito a presença dos meus dois amigos aqui, a presença do pessoal pela internet. Vamos então agora ter o passe espiritual. Vamos orar. Deus, Pai de bondade, de misericórdia, nós, teus filhos, ainda em momento de aprendizagem, e viemos rogar nestes dias, nestas horas, a tua presença amorosa ao lado de cada um de nós, guiando-nos com a tua destra, para que nós, sentindo essa presença amorosa que se faz por meio dos teus mensageiros, trabalhadores sublimes do bem, nós nos encorajemos para enfrentar todas as dificuldades que se nos apresentam, porque elas têm um propósito único de nos preparar para que aprendamos a meio às dificuldades a sermos cuidadosos conosco e sermos amorosos com o próximo, para que possamos ascender a mundos melhores ou permanecer neste mundo quando ele galgar este degrau. Ampara-nos nestes dias difíceis, para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós saibamos entender a palavra generosa do teu dileto Filho, Jesus,
quando recomendava amarmos a Ti, Pai bondoso, acima de todas as coisas, mas que semelhante mandato seria amar ao próximo como a nós mesmos. E agora somos convidados a cuidar do próximo, porque a nossa saúde física está dependente da saúde física de todas as pessoas com quem convivemos, nos lares, no trabalho, na sociedade. E nós, que nem sempre nos preocupamos com o outro, necessitamos destas lições. Porém, confiantes na Tua justiça e na Tua bondade, sabemos que estas provas só poderão resultar em melhora, porque Tu és bom e és justo, e nós não duvidamos disto, jamais. Agradecemos-Te pela vida, por mais este dia encarnados neste planeta de provas e de expiações, mas que, enquanto resgatamos os equívocos, nos fazemos pessoas melhores. Que nos ampare o Pai a todos e a cada um, e que assim seja.